Fala galera, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um Ortopcast. Hoje aqui aquele nosso episódio clássico, né, de todo ano, onde a gente pega o edital do TEOT quando sai, agora edital do TEOT e TEPOT, né, dá aquela lida, vê o que é mais importante e traz para vocês aqui mastigadinho para vocês não perderem nenhuma informação importante, porque querendo ou não, a primeira fase, a fase eliminatória inicial aí, é realmente o edital, que às vezes é um grande desafio para algumas pessoas, aí a questão da inscrição, tem dificuldade com, enfim, dúvidas com materiais e coisas, enfim, etapas da prova e coisas mudaram, né, Giovanni? Então hoje a gente vai aqui especialmente trazer, destrinchado o que é mais importante, esse edital do ano de 2026. Com certeza, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio aí do Ortopcast. E aquela coisa que a gente sempre fala, né, Vitor? É importante, quando você vai entrar num jogo, entender o regulamento, né? Então, tá com o regulamento debaixo do braço é imprescindível para você ter sucesso aí, essa vitória. E muita gente fica na inscrição, tá? Faz inscrição errada, perde o momento adequado de fazer o pagamento, né? Às vezes, com relação a trabalho científico, que acaba se embananando e perde a prova por causa de bobeira. Então, o objetivo nosso é elucidar para vocês aí os pontos principais desse edital, explicar um pouco melhor sobre as mudanças da prova que vem por aí, para você ter uma preparação melhor aí até chegar aí em janeiro, fevereiro e março, né? Esse ano teve a prova um pouquinho mais tarde do que o tradicional, aí com tranquilidade passar aí nessa prova aí perfeitamente, né, Vitor? Boa, isso aí, Giovanni. Então, sem enrolação, a gente vai trazer aqui para vocês as novidades aí, tanto do TEOT como do TEPOT do ano de 2026. E, primeiro, acho que a coisa mais importante que a gente tem que falar aqui é como o edital mesmo traz para a gente as datas, né? Então, datas importantes, e tem esse nome importante porque de fato é importante, tá? Então, primeira coisa que vocês já sabem é que já abriu. Ou deveriam estar sabendo, né? Porque já estão abertas as inscrições. E o período é relativamente curto, né? Então, é sempre interessante para quem está prestando prova, né? Principalmente quem for fazer de fato o TEOT, nem tanto o TEPOT, mas já está sempre ligado, então, estou no R2, já dá uma lida no edital do TEOT do ano que está acontecendo, para você já ficar esperto e entender mais ou menos como vai ser, né, a tua dinâmica, porque às vezes você tem que ter, por exemplo, trabalho científico, tem que ter ele pronto antes de abrir. Então, sim, quando começa a inscrição, você já tem que estar com trabalho já engatilhado, né? E é importante vocês se atentarem a esse prazo, por quê? Porque dentro dos documentos, por exemplo, você precisa às vezes de uma carta ali do seu serviço, que você está regularmente ali na residência, e às vezes isso, dependendo do seu chefe, pode atrasar um pouquinho. Às vezes o chefe está de férias, exatamente nesse período. Né? A Coreme não funciona, é tudo muito moroso, dependendo do local. Então, é importante você se antecipar, não deixar para a última semana, não deixar para o último dia, porque pode dar pau, você perder aí um ano da sua vida por causa, às vezes, de um documento. Exatamente. Né? Então, 30 de setembro... 30 de setembro finaliza, tá? E aí finaliza às 17 horas. Galera, pela misericórdia de Deus, não vão inventar de pagar boleto nesse dia. Tentem ao máximo adiantar as inscrições de vocês, tá? A questão do trabalho vai ser às vezes você fica lá, sabe, enrolando por causa do trabalho e tal. Esse ano teve uma diferença a favor de vocês, na verdade. Falar disso, né, sobre a gente vai falar a favor de vocês, que é a questão do trabalho. Então, se você tivesse, não, eu tô esperando aqui, mas eu fico na dúvida, às vezes, cara, paga essa parada, resolve a tua inscrição e aí deixa a questão do trabalho, enfim, para lá. Mas não deixa de se inscrever o quanto antes, não te inscreve no último dia, tá? Até porque a questão do boleto, né, às vezes tem alguma limitação do seu banco, compensação, né, o boleto tem um valor ali um pouco mais elevado, a gente vai falar do preço, mas tente se antecipar, né, põe ali um prazo ali para você realmente não perder por causa de horário, por causa de compensação bancária. Não vão perder antes de começar o jogo, né? Dia 1º de dezembro é a divulgação das inscrições, se foram deferidas, indeferidas, se tem pendência. Então, logo depois do dia 30, ali, você já vai saber se deu tudo certo ou não, e aí você corre atrás das eventuais pendências que possam existir. Passada essa questão da inscrição, a próxima data importante que a gente tem aqui, que é uma coisa que mudou com o advento da prova teórica online, né, é a questão do pré-teste. E, pessoal, isso daqui é fundamental. Também recomendamos fortemente que vocês corram atrás do pré-teste no início, tá? Sim. No início. Então, você vai ver aqui do dia 2 de dezembro até o dia 28 de janeiro, até mesmo, provavelmente, isso não está muito especificado no edital, mas até mesmo quem está com pendência na questão da inscrição e tal, pode provavelmente fazer o pré-teste aí e não deixa de fazer esse pré-teste. É muito importante, por quê? Porque na prova, eu fiz a prova
online, quando eu fiz o TEOT, alguns anos atrás, foi na época da pandemia, e esse pré-teste é importante porque é uma plataforma específica externa de uma empresa, né? Então você vai testar ali se o seu computador, as especificações dele é compatível, né? Se ele é Mac, se ele é Windows, se vai funcionar a câmera, né? Então é importante fazer esse pré-teste, ele necessita de um agendamento durante esse período, então é importante que você faça isso e, mais importante ainda, Vitor, esse pré-teste tem que ser feito no mesmo local que você vai fazer a prova teórica no dia. Então é importante você já ir se programando e pensando aonde você vai fazer essa prova online, né? Um local, se é um local silencioso, se é um local que é perto da rua, que pode ter, sei lá, uma obra na rua no dia da sua prova, né? Se tem um bom acesso à internet, né? Se não tem interferência de outras pessoas. É importante você já ir pensando, né, no ambiente que você vai fazer a sua prova, porque o pré-teste deve ser feito nesse mesmo local, nesse mesmo ambiente, e com o mesmo computador, mesmo notebook, que você também vai usar na sua prova. Então, é outro detalhe também que vocês não podem esquecer. Perfeito. Então, o pré-teste é importantíssimo. Leiam com atenção essa parte do edital que fala sobre o pré-teste, porque é uma etapa realmente fundamental e obrigatória, né? Você tem que fazer o pré-teste. Depois disso, o que a gente tem de data importante também? A prova, né? A prova teórica online, a primeira etapa do seu TEOT e talvez o seu a mais TEPOT, importante, né? Talvez a mais eliminatória, né? Aquilo que o pessoal mais fica agarrado realmente, tem maior índice de reprovação, é essa prova teórica que vai acontecer 1º de fevereiro, um domingo, né, Vitor? Mudou completamente, né, cara? Adiou bastante a prova esse ano, indo aí para fevereiro. A gente sabe que isso deve impactar bastante todo mundo, questão de principalmente R4, né? Os R4, aprimoramento médicos, aí o pessoal que já vai começar, tem gente que já 1º de janeiro ali já está chegando perto do pessoal ali da R4, às vezes em março, já 1º de março já tem que começar a R4 e acabou que nem terminou ainda o TEOT, né, cara? Então, mas vamos olhar do lado positivo. Pra gente que está fazendo a prova esse ano, você vai ter ali mais pelo menos um mês e pouco, dependendo, para a segunda fase do que era o ano passado, para poder estudar, se preparar. Mas realmente teve esse adiamento, né? Essa prova um pouquinho mais tarde, aí no dia 1º de fevereiro. Boa. Com relação à prova mesmo, teórica online, não teve nenhuma alteração significativa. Teve uma significativa, né? Tem uma uma surpresinha aí que a gente identificou. Que é bom vocês saberem. Que vocês vão ficar ligados, a gente vai comentar mais na frente. Mas assim, no geral, a prova online, ela segue a mesma prova online do ano passado, que foi TEOT e TEPOT também, tá? Então é uma prova objetiva, online, que você vai fazer nessa plataforma aí. Você vai entrar na plataforma no dia da sua prova às 7h30 da manhã. A partir das 7h30 da manhã está aberto para você entrar. De novo, a gente recomenda que vocês, 7h30 da manhã, já entrem, login, e se for para dar pau, que dê pau nessa hora, e você tem aí 1h30 de intervalo para corrigir qualquer eventual problema que possa estar acontecendo. Porque esse tempo antes, né? Porque na 7h30 ali vai fazer todos os testes, né? Eles vão testar se está funcionando a câmera, se a comunicação do fiscal com você está ocorrendo de maneira adequada. E eles vão pedir para você filmar todo o ambiente que você vai estar para ver se não tem nenhuma interferência. Você vai testar velocidade de internet, tudo isso. Então, tem realmente esse tempo antes, tá? É um tempo mais light ali, você pode mobilizar, pode ir no banheiro, tudo. Mas 9 da manhã, fecha tudo e você começa a sua prova, que a gente vai explicar daqui a pouco os detalhes dessa prova. 4 horas de duração ali possíveis para vocês fazerem. 9 até as 13 para você poder fazer a sua prova. É um tempo que a gente considera razoável, tá? É um tempo que muitas vezes é um tempo até de sobra, né, para fazer a prova do TEOT. Dá para realmente fazer com tranquilidade, sem correria, né? Com relação às datas ainda, né, passando aí a prova, né, você passou, beleza, comemorou. Recursos, o edital, o gabarito, ele vai ser lançado no mesmo dia da prova, tá? Então já sai gabarito, já sai tudo no final da noite. A partir do dia 3 até o dia 5, às 17 horas de fevereiro, você tem para recursos, tá? E, de novo, como o ano passado, os recursos são pagos, então você não pode pegar e sair lá metendo recurso em todas as questões do TEOT na doida. Você vai realmente ter que avaliar se de fato teve alguma questão que merecia um recurso. O ideal é juntar em grupos, né? Às vezes os residentes ali do seu serviço, da sua residência, se juntar, fazer um recurso único sobre as questões que vocês acham que estavam erradas, que tem algum duplo gabarito ou algo desse tipo, que ficar mandando um monte de recursos espalhados. Então o objetivo desse pagamento é realmente organizar e realmente receber recursos de algo que possa mesmo estar errado, né? Isso.
Porque senão você acaba só sobrecarregando aí as bots e com certeza vai ser visto com maus olhos, né? Bem, então é uma janela relativamente curta ali, né? Então sugiro que logo depois da prova vocês peguem, vão dar uma lida, confiram aí essas questões para ver se existe cabimento de recurso. 3 a 5, termina às 5 horas da tarde, pago. Depois, dia 13/2, a divulgação oficial dos resultados da primeira fase, aí, pós-recurso e tudo. Realmente, a partir desse dia aí, só vai restar quem passou, tá certo? Então, você vai saber aí. Isso tudo fica disponível no próprio portal das bots do Residente, né? Onde você consegue acessar lá todo o processo, você pode solicitar os recursos por ali também. Depois, data importantíssima aí, no dia 13 e no dia 14 de março, então, bem para frente a prova de vocês, aí às 8 horas da manhã, a prova prática, né? Os conjuntos de prova prática, e depois a gente vai explicar que também teve uma certa mudança. Todo mundo fica meio doido, assim, agoniado nessa janela que existe entre a primeira e a segunda fase, querendo saber que dia que vai fazer, quando vai ser e tal. Geralmente, eles liberam bem próximo, assim, né? Então, uma sugestão, uma coisa que a gente sempre fala, né, Giovanni, é que independente do dia que você for ficar, se programe para estar em Campinas na véspera do dia 13. Então, lá pelo menos no dia 12 de noite. E até assim, no dia 13, essa prova prática, né, ela começa às 8 da manhã. Então, esquece isso de chegar no dia, né, de manhã vou chegar cedo. lá, estacionar na frente. Então, principalmente vocês que moram mais longe, né, mais longe de Campinas, que é o local dessa prova, se programe para chegar lá no dia anterior, na quinta-feira à noite, dia 12, e ficar até o dia 14, final do dia. E fique tranquilo, se sua prova for na sexta de manhã, você vai ter ali um dia e meio para poder aproveitar a cidade. Campinas, nessa ocasião, já tem algumas festas aí que são famosas aí, né, para poder você ir. Fique tranquilo que você vai ter bastante coisa para fazer lá, você vai curtir pós-prova ali tranquilamente esse período. Então se programe para estar desde quinta-noite até sábado, no final do dia, lá em Campinas, com relação à passagem, com relação ao hotel, que vai ter atividade para você lá assim, fica tranquilo. Bom, então já tem uma super dica que a gente sempre fala, cara, por incrível que pareça, todo ano é a mesma coisa, o pessoal fica lá esperando para, eu vou comprar meu hotel, cara, esquece, pela misericórdia de Deus, mas vai lá no dia 12 pelo menos, já fica lá, próximo do local de prova de preferência, né? O legal, Vitor, que vai ter um mês aí da divulgação do resultado da primeira fase para a segunda fase. Minha recomendação, se você é aluno Ortop Review, tem segurança que vai passar na primeira fase, já compra antes, já reserva tudo antes, porque vai ficar mais barato. Agora, se você está ali um pouco com receio se vai ser aprovado ou não, tem a chance de você esperar ali o resultado um mês antes e aí sim organizar aí sua viagem para Campinas. Boa. Bem, de datas importantes aí, basicamente essas. Tem depois os recursos, logicamente, da segunda etapa, que você pode entrar também. E o grandiosíssimo dia final aí do resultado, tá? Que é o dia 30/4. Lembrando que, né, Giovanni? Toda vez eles botam esse prazo estendido, esse prazo longo de 30 de abril, que é bem longo, inclusive, porque provavelmente a maioria dos R4s aí já vão ter começado. Então, eu truco muito que esse resultado saia nesse dia. Via de regra, sai antes, né? Sai antes. Tradicionalmente, pessoal, sai ali mais ou menos com uma semana, 10 dias depois da data da segunda fase. Esse é o tradicional, o resultado preliminar. Quem passou, vai comemorar. Aí entra a fase dos recursos, ali, o julgamento dos recursos. Você vê que até os recursos, eles colocam 15, 16 dias depois da prova. Então, provavelmente, o resultado preliminar sai antes do dia 30 de março. Sim. Eles não colocam isso no edital, mas é bem provável. Para poder, quem não passou, entrar com os recursos ali durante 2 dias, e aí vai ter 30 dias para julgar esses recursos. São recursos de prova oral, prova prática, que aí, às vezes demora um pouquinho mais para poder eles avaliarem e eles julgarem. Então, 30/4 é quando vai realmente sair o resultado final pós-recurso. Sem mais possibilidades aí de recursos, né? Então, é isso. Essa janela que a gente acha que não vai se concretizar, né? Provavelmente vai ser bem antes disso daí. Mas hoje em dia, com essa questão toda digital e tudo, facilita bastante. Bom, agora a gente vai entrar numa outra polêmica, uma coisa que mudou esse ano, mudou de novo, na verdade, né? Que é uma das coisas que mais pega, né? Mais pega as pessoas aí quando sai o edital, que é o trabalho científico. Pessoal, até ano passado, vocês vão ver isso depois na questão das notas, o trabalho ele era obrigatório, fazia parte da nota. Agora o trabalho ele voltou a ser
facultativo, ou seja, ele é opcional. Você manda se quiser e puder. Tem muitos alunos falaram com a gente aí, poxa, todo ano muda esse negócio, eu passei a residência toda correndo atrás de trabalho, agora eles chegam no meu ano e falam que é facultativo. Pessoal, isso não é uma questão da SBOT, tá? É uma questão da AMB, Associação Médica Brasileira, que muda, né? Tem mudado aí nos últimos anos essa questão de trabalho, colocando hora obrigatório, hora opcional para o título de especialista, que querendo ou não sai também pela AMB. Então, esse ano foi colocado, né, pela AMB que esse trabalho ele possa ser opcional. Perdi tempo? Não, ele vai servir como bônus e pode servir até, né, Vitor, como um ponto na sua prova, né? Então, realmente é um bônus que pode valer a pena. Quais são os critérios, Vitor, que desses trabalhos para valer pontos? Vamos lá. O que a gente tem aqui do trabalho, que também é uma coisa que gera bastante confusão e até adianta uma coisa que eu sugiro muito para vocês, é o seguinte: quando vocês tiverem dúvida sobre o edital, vocês até podem mandar para mim e para o Giovanni, tá? Mas existe um e-mail específico da sede da SBOT. Eu sugiro fortemente que, se vocês tiverem uma questão realmente importante sobre o trabalho, perguntem diretamente ao SBOT, tá? Eles respondem. Eles respondem. Então, enviem a dúvida de vocês para a SBOT e eles, com uma até para respaldo de vocês, depois de algum problema, você, poxa, não, tá aqui, tem um e-mail documentando aqui que eu realmente fui atrás e me falaram que era isso. O e-mail é muito fácil, tem no edital, é CET, né? cet@sbot.org.br. Então, vocês mandam e geralmente eles respondem rápido aí, conseguem tirar a dúvida de vocês, principalmente sobre essa questão do trabalho. Bom, então assim, regras, né, sobre o trabalho. Coisas mais importantes que a gente tem que lembrar aqui. Até 4 candidatos por trabalho, não importa a ordem dos autores, tá? 4 candidatos por trabalho, e você pode usar um trabalho de um TEOT anterior. Então, porventura você fez aí ano passado, ano retrasado, você não conseguiu a aprovação, mas como era obrigatório, você submeteu o trabalho, ele foi pontuado, você pode usar novamente esse trabalho, é uma coisa que já ajuda, entra aí de novo como um ponto a mais aí na sua prova, tá bom? Coisas que sempre perguntam, antes era mais importante, porque isso daqui indeferia a sua inscrição, hoje, como é facultativo, o pior que pode acontecer é você não ganhar o ponto extra, tá? Mas aquelas coisas clássicas que não podem ser enviadas como trabalho. Relato de caso, descrição de técnica não publicada, plágio, se for relato, né, relato de descrição de técnica, que tenha uma casuística, que seja publicado de preferência, que aí você ganha até seu ponto completo, tá? Trabalhos que sejam considerados plágio, aqueles trabalhos onde fazem tradução de trabalho de fora aí, que você não é um autor do trabalho original, tá? Então, não adianta fazer isso, pegar um trabalho, um artigo que já existe, traduzir, você não é um autor, não vai valer. Um trabalho que você também não foi autor, mas foi usado num TEOT anterior. Então, digamos que um R+, seu aí fez a prova, não passou, submeteu um trabalho, agora você quer usar o trabalho dele, entrar junto no trabalho dele. Isso não vai valer, você vai tirar 0, tá bom? Trabalho incompleto, mandar projeto de pesquisa. Nem falar, né? Trabalho que foi feito antes da residência, as coisas de sempre, né? Sem parecer consubstanciado, sem aprovação de comitê de ética, essas coisas todas aí. Você tem que ter passado pela plataforma Brasil aí antes de ter feito o trabalho. Aquelas coisas clássicas, assim, que a gente sabe que geram eliminação, tá? Então, nenhum grande segredo, nenhuma grande novidade, a não ser a questão do facultativo de fato, tá? Isso realmente muda tudo, porque amplia a quantidade de pessoas que vão conseguir fazer a prova, né? Porque isso era uma grande barreira, né, Giovanni? Eu acho que essa é uma das grandes barreiras, principalmente para quem é candidato independente, cara que já está formado há mais tempo, que eventualmente quer prestar a prova, é difícil, né? Eu falei aqui dos alunos que fizeram o trabalho e ficaram assim, poxa, perdi tempo com isso, entre aspas. Vai ter as pessoas também que vão ter um alívio, né, que às vezes não tinham trabalho, o trabalho não tinha ficado pronto ainda, e vão ter a possibilidade aí de se inscrever mesmo sem esse trabalho. Eu conheço uns residentes aí que a cabeça foi salva aí por causa dessa informação, viu, dessa mudança aí. Vitor, como que é a questão da pontuação? Então, se está publicado, ele vai valer 1 ponto se for nessas revistas. Exatamente. Aí, né? Então, assim, vamos do máximo para o mínimo, né? Primeiro que a pontuação ela vai ser extra, ela vai entrar no final, depois da sua prova. Então, você pode tirar até, entre aspas, 11 pontos nessa prova. Você começa pontuando no máximo 1 ponto se você disponibilizar um trabalho, submeter um trabalho que seja publicado e que seja nessas revistas aí. RBO, Acta Ortopédica, revista indexada PubMed, Cielo, mesmo de sempre. Isso aqui não mudou muita coisa não, tá?
Se for publicado em alguma revista fora essas aí, você ganha até 1 ponto, tá? Publicado nessa revista fora, meio ponto. Você pode submeter trabalho que não foi publicado novo, desde que não sejam aqueles trabalhos que foram considerados ali como não adequados, né? Então, se você tem um trabalho novo ali, mas não deu tempo de publicar, submete. Eles vão avaliar e você pode ganhar até meio ponto. E trabalhos anteriores, eles vão ter uma nota proporcional até meio ponto. Então, digamos que você entregou um trabalho no ano anterior, ganhou, sei lá, 1 ponto. Ele vai valer dessa vez meio ponto, tá? Então, no máximo, até meio ponto. Isso daqui, como eu falei, é uma coisa que nem adianta vocês perderem muito tempo pensando. O que vocês tiverem, mandem, porque vale 1 ponto extra, mas o máximo é 1 ponto além aí na sua prova, né? Agora, pessoal, não sei se vocês perceberam isso, né? Aqueles alunos que são um pouco mais atentos aí ao Taro, né? Que aconteceu agora no mês passado, no mês de agosto. Apesar do trabalho ter ali, né, colocado ele agora como facultativo, a gente vê que apareceram questões do Taro sobre essa parte científica, né, mais ali sobre metodologia científica. Então, apareceram três questões do Taro agora que nunca tinha caído sobre isso, nunca tinha aparecido questões. Acho que o último Taro foi o que trouxe também aqueles casos clínicos, que voltaram nesse Taro, né? Sim, os casos clínicos foi uma coisa que começou no ano passado e agora ficaram, então a gente acha que vai ter mais casos clínicos também na prova teórica online lá do TEOT e do TEPOT, mas apareceram essas questões sobre metodologia científica. Então, isso pra gente é um spoiler do que virá no TEOT. Então, como o trabalho deixou de ser obrigatório, eu acredito que venham questões aí no TEOT sobre essa parte científica. Com certeza. Né? Então, é importante saber ali, né, principais princípios, né, sobre revisão sistemática, né, sobre um ensaio clínico randomizado. Acho que é importante alguns conceitos básicos de alguma coisa de estatística, porque isso pode aparecer no seu TEOT. Não é à toa que apareceu no Taro, é para alguma coisa. Eu acho que foi para eles testarem aí esse assunto, qual que seria a aceitação, a quantidade de acerto dos alunos para trazer isso para o TEOT por causa dessa mudança. É facultativo, né? E é assim, bem simples, tá? Tem capítulo do Ortopedia, Princípios e Práticas que tá lá, é sobre trabalho científico. Então, nem inventa a moda, galera. Eles vão tirar dali as questões, então vai lá ler. Esse ortopedia é o que a gente chama de Geraldo Mota, Tarcísio. Então, vão lá, dê uma lida nesse capítulo também, porque isso vai contar ponto para vocês, tá? 3 pontinhos aí pode ser a diferença entre a aprovação ou não, tá? Não vamos comer bola com isso daqui. Show? Beleza. Então o trabalho é isso, né, Vitor? Boa. Agora a parte salgada do edital aqui, que é depois de você conseguir todos os pré-requisitos, você tá lá, conseguiu carta do chefe, né, que precisa hoje, tem até um modelinho no final do edital, cartas do chefe para poder fazer a prova e tal. Aí tem o boletim, né, que tem que pagar aqui. Sim, é isso aí, pessoal. Então, R$ 4.800, teve um pequeno aumento aí em relação ao ano passado. Serviços que são SBOT, né, tem um desconto aí chegando a R$ 4.320. Isso pagamento com Pix ou boleto bancário. Isso. E o TEPOT, para os alunos aí do R1 e do R2, recomendamos fortemente que vocês façam. A gente vai mostrar aqui a pontuação extra que vocês podem ganhar. 630 para serviços não SBOT e 430 para serviços SBOT. Boa. Beleza? Não dá para não fazer o TEPOT, viu, galera? Não dá mesmo, assim. Você não vai ter o gasto da viagem, do deslocamento, é só a prova da primeira fase, tá? Então o TEPOT, ele pega a mesma prova do TEOT mesmo, tá? Você vai fazer apenas essa parte online, tá? Então não tem a parte da segunda fase, e aí você vai treinar e vai ganhar pontuação extra aí pro seu TEOT no R3. É só vantagem, né, cara? TEPOT é só vantagem. Foi uma coisa bem acertada, eu acho que a SBOT fez, porque você treina, você já vai treinando aquele ambiente de prova, então você já chega no seu TEOT bem mais relaxado, conhecendo o terreno que você está jogando ali, ainda com a possibilidade de ganhar até 10% na prova teórica, que às vezes não. Muitas vezes é a diferença entre a aprovação ou não. Que 10% são 12 questões. É um bocado. 12 questões. Então é muita coisa. Boa. Beleza, Vitor. E aí, como que são aí as fases, os pesos? Teve mudança também? Teve mudança, né? Teve mudança nisso daqui. E o que mudou? Tá? Foi uma mudança sutil, a questão dos pesos, mas as etapas mudaram significativamente, tá?
Então, se vocês perceberem na nossa imagem aqui da tela, vocês vão ver que está prova teórica, prova oral, prova de competências clínicas, um nome novo, né, que eles trouxeram, né? E prova de competências cirúrgicas, um nome novo. E aqui embaixo o trabalho científico como ponto extra, né? E aí a diferença foi que no ano anterior o trabalho científico entrava com até 4% da nota final, o peso dele era 4, você podia tirar até 0,4 da sua nota geral, e agora ele entra como um ponto inteiro facultativo extra. E aí, olha só como que era no ano anterior, né? Prova de exame físico e atitudes, prova de habilidades, e agora tá competências clínicas. Pessoal, absolutamente nada no edital do TEOT é escrito por acaso, tá? Se teve essa mudança é porque alguma mudança vocês podem esperar na estrutura da prova de vocês, tá? Pode ser que não seja uma mudança significativa, porque eles foram sucintos, a gente vai comentar um pouco mais, foram sucintos ali, né? Bem abertos assim na descrição, mas podem confiar que vai ter, né? E elas têm um peso sensivelmente maior, né? Então, a prova de competência clínica agora é 15%, antes era 14%, a prova de competência cirúrgica agora 15%, antes era 14%, né? A prova oral, que era no ano anterior 28%, agora é 30%, e a nossa prova teórica se mantém aí com 40% do peso da prova. Certo, Vitor. Beleza. Quer comentar alguma coisa assim? Não, acho que tranquilo. A gente pode ir lá para a prova teórica mesmo, para entender como que ela funciona. Então, pessoal, a prova teórica, aquilo que a gente sempre fala para vocês, é a prova mais importante, né? Muita gente acaba tendo medo aí da prova oral, tá de frente ali com 2 professores, mas realmente o que mais reprova disparado, que é mais difícil realmente, é a prova teórica. E aí alguns detalhes que eles colocam pra gente, e uma mudança ali que é importante de vocês saberem para o seu planejamento durante a prova, é que a prova teórica, ela vai ter agora uma restrição de tempo por questão. Antes não tinha isso. A gente sempre teve a restrição no formato online do aluno não poder voltar em questões. Então, para ele passar para a próxima questão, ele precisa marcar, assinalar uma alternativa. Mas agora ele vai ter um tempo também por questão, que é de 5 minutos. Eu acho que isso é com o objetivo ali de diminuir um pouco o risco de cola, né, de ter algum tipo de fraude ali, mas vai ter esse tempo aí de 5 minutos. Então você pode pensar, geralmente as questões são mais diretas, mesmo as de casos clínicos são diretas, 5 minutos costuma ser um tempo bem ok, mas é bom você ter atenção ali durante a sua prova. São 120 questões, divididas em 4 horas de prova. Geralmente, pessoal, principalmente por causa dessa questão aí de não poder voltar a questões, muita gente fica ansioso com relação ao tempo, porque às vezes você não consegue fazer tudo e voltar aí dominando o seu tempo. Você tem que fazer na ordem. E um spoiler para vocês, né? Isso aconteceu comigo, aconteceram nos outros anos com alunos nossos. Geralmente o tempo é muito tranquilo, é muito ok. Não adianta você querer fazer muito rápido, porque você só vai poder sair do ambiente ali da sua prova online depois de 3 horas da prova. Então, entre 3 e 4 horas é o tempo ali que você pode sair antes. Então, não adianta fazer correndo que você não vai conseguir sair antes. Você vai ficar ali preso sem poder pensar, revisar nenhuma questão. Então, faça com calma cada uma das questões, 5 minutos por ela, vai dar tempo completamente tranquilamente ali para você terminar. Eu acho que tem que assim, a gente até colocou como um ponto aqui de observação para vocês essa questão nova, né, que é uma grande mudança dessa etapa, que é a questão do tempo, né? A gente acha muito difícil você que está fazendo a prova certinho, que não está tentando colar, demorar 5 minutos numa questão, mas fica ligado, porque, poxa, a pessoa você está lendo ali, você está pensando, você é um cara mais distraído e tal, e aí você perde uma questão que eventualmente você poderia acertar pela questão do tempo, então vamos ficar ligado nisso também. No ambiente de prova tem um relógio, provavelmente vai ter nesse ano também, até porque tem um cronômetro. Tem um cronômetro que mostra lá, então vai ter esse ano com certeza também, até por causa do limite do tempo em cada questão. Então, por favor, é uma coisa que vocês têm que se atentar, tá? Lembrar aí também do acréscimo de até 10% de nota do TPOT. Então, quem foi R2 ano passado e conseguiu ir bem na prova, vai ter aí já o seu acréscimo nessa etapa do TEOT, né? Você vai começar a colher os louros aí do seu estudo antecipado. E uma coisa que é importante lembrar é 50%, menos que 50% você está eliminado nessa em qualquer fase, tá? Então, tirou menos aí do que 60 questões nessa prova, você está eliminado. Poxa, imagina você lá fazendo o TEPOT ano passado, conseguindo lá as suas 10 questões, as suas 12 questões, né, só 10%, você podendo acertar aí 48 questões e ter o acréscimo ainda assim passar, né? Então,
realmente... Quase um terço da prova. O cara tira um pouquinho mais que um terço. Se tiver o TPOT, ele consegue passar para outra etapa, né? Então, para vocês verem como que o TPOT é uma coisa importante para vocês aí nessa reta final. Muitas vezes ele vai dar só um pouco mais de tranquilidade, vai aumentar um pouco a nota de vocês, mas, poxa, é legal. É melhor ir com 10% do que ir sem nada, né? Então, acho que a grande novidade da prova teórica desse ano realmente é essa questão do tempo por questão, né, Giovanni? Sim. É isso. Então, prova teórica, vocês matam. Prova oral. Aí já começam mudanças talvez um pouco mais significativas que a gente vê aí do edital. Antes, né, na prova, até o ano passado, eles colocavam no edital que você ia ter ali 16 situações clínicas, né, da prova oral, 8 situações com uma dupla de examinadores ou 8 situações com outra dupla. Agora, eles não falam mais, né, no edital da quantidade de situações clínicas que vão ser colocadas para vocês. O que eles falam é que vão ser por volta de 2 horas de prova, né, com essas 2 duplas de avaliadores, nesse formato que a gente acredita que continue, né, de arguição sobre a prova oral, sobre os casos clínicos ali. O que dá para a gente falar é o tempo, vai ser 2 horas de prova. Eles botam como situações clínicas, então a gente acredita que os casos aqui vão ser muito similares ao que era praticado, o que acontecia realmente no ano anterior. E 2 duplas de avaliadores. Então, você vai ter essa possibilidade aí de trocar de mesa, de mudar os ares aí, né? Pegar alguém que às vezes não implicou com você eventualmente. Então, talvez essa etapa da prova ainda seja similar, mas fica muito difícil de dizer porque o edital ele é muito aberto. Ele não fecha realmente como vai ser, como vão ser essas situações clínicas, quantas situações clínicas serão. Mas a gente acredita que não deve mudar muita coisa, tá? Sim. Bom, o que pode mudar é... Aí, né? Agora, o que realmente é uma janela aqui de possibilidades, porque é bem aberto, tá? É bem aberto realmente no edital, o que mudou, né? Então, tinha a prova de exame físico e habilidades era a outra, né? Exame físico... Aptidão. Aptidões, ética. Cada ano foi mudando o nome. E aí você tinha aquela parte realmente onde você fazia o exame físico, aquele caso sempre que você tinha que fazer um spikes, uma coisa assim. E dessa vez eles trouxeram um pouco diferente a descrição. Primeiro que eles mudaram o nome, então eu acho isso importante. Eu acho que eles não só mudariam o nome à toa, né? Não seria só uma mudança de nome de maneira leviana. Isso daqui com certeza muda o nome porque vai mudar talvez o estilo do que vai ser cobrado para vocês aqui realmente. É para trazer a ideia de uma nova etapa, uma etapa diferente do que era realizada no momento anterior. E ele coloca para a gente que vão ser 30 minutos e de situações clínicas X, quantas não sabemos. 2, 5, 10. A gente acredita que deva ser alguma coisa talvez entre 2 situações, 5, 6 situações, no máximo. Porque o que dá a entender pelo edital é que vai ser casos assim mais amplos, né? Então, se antes, exame físico, faça aí os testes para o manguito rotador, sei lá, fazia, né, no soldadinho do exército, né, era assim que funcionava. Eu acho que agora vai vir um pouco mais amplo, você vai vir desde a parte do exame físico, suspeitas de diagnóstico, exames que você pediria para aquele paciente, falar até às vezes alguma coisa de tratamento, uma situação ética, que às vezes relacionamento médico-paciente que você precisa resolver ali. Então vai ser uma coisa um pouco mais ampla. Então eu acredito que vão ser casos clínicos um pouco maiores para explorar tudo isso. Na verdade, eu acho que vão ser casos clínicos. Porque antes não era. Sim. Então, você chegava lá na prova e ele falava, olha, faz o exame físico completo da coluna cervical. Sim. Aí você fazia o exame físico. Aí depois ele ia lá e distribuía para você escolher lá, ou dava para você exames específicos. Faz um job, faz um spurle. Ficava muito mais... uma focal, coisa muito mais assim, focal. Acho que agora vai ser uma coisa mais ampla, talvez um pouco mais subjetiva. Ele coloca que pode ter arguição pelos examinadores. Então, às vezes ele vai perguntar alguma coisa ali específica, né, sentir você, sua segurança, às vezes de lidar com uma situação difícil, né, de comportamento ético ali. Então, uma coisa um pouco mais ampla do que era antes, né, um pouco mais livre, um pouco mais aberta do que era antes. O que ele traz no edital pra gente, né? Ele coloca assim, situações clínicas do aparelho locomotor, X, propedêutica, né? Raciocínio diagnóstico. Então, raciocínio diagnóstico talvez realmente tenha um caso clínico,
Sim. Tá? Onde ele vai botar ali uma possibilidade mais evidente, então seria como se fosse uma parte mais prática do caso que você fez ali na prova oral, né? Interpretação de exame de imagem, então pode ser que ele te traga algum exame de fato para você ver, avaliar essa ressonância do manguito, tem uma lesão, não tem uma lesão. E aí, a partir disso, perguntar, para essa suspeita sua, quais são os exames que você quer fazer, né? E aí você fazer esses exames. E dar conduta também. E aí, eventualmente, dependendo do ator ali, até você identificar a alteração no exame físico e aí, a partir disso, propor uma conduta, por exemplo. Então, uma coisa assim um pouco mais ampla, realmente, o que é mais legal no dia a também. dia. Né? O que é legal, às vezes você consegue se livrar mais. E como vai ser o primeiro ano, acredito eu que todo mundo vai estar ali tateando ainda como é que vai ser. Então, às vezes, vai ser um pouco mais tolerante, talvez, né? Geralmente... Todo mundo vai estar aprendendo nesse primeiro ano. O TEOT tem essa característica, tá, pessoal? A gente que acompanha o TEOT aí já há bons anos, a gente sente isso. Quando ocorre uma mudança, né, mais significativa, eles tendem a vir mais no formato um pouco mais teste, né, um formato um pouco mais tranquilo, para eles sentirem, o pessoal não levar muito pau de cara ali. Né? Então, tem essa tendência, né? A gente espera que realmente seja uma coisa um pouco mais tranquila nessa parte. Até porque eu falei para vocês, né, o que vai reprovar a grande maioria é lá na teórica. Aqui, geralmente, é mais para ver se o cara não é louco, se ele tem uma noção realmente, né, de um exame físico, de uma conduta ali, de abordar um paciente ali numa situação do galera, dia a dia. pensa pelo lado positivo. Isso, na verdade, tudo são confabulações que a gente está fazendo a partir das informações que nos foram dadas. Mas, pensa comigo aqui, né, Giovanni? Por exemplo, o cara chegava lá, falava assim, faz um exame físico do ombro. Às vezes o cara decorava ali a sequência. Não só isso, mas imagina o cara lá fazendo exame físico, beleza e tal. Aí ele trazia lá uns exames físicos e o cara não lembrava. Puta merda, veio sei lá, um Maudsley pra eu fazer. Puta, que merda é Maudsley? Ferrou, você perdeu o ponto. Pô, numa situação clínica, eu acho que você tem muito mais jogo aqui, sabe? Aquela questão de saber falar, saber demonstrar confiança e tudo isso vai te pontuando. Então, eu acho que fica até mais fácil para você ter um contexto, então você vendo o caso, você já imagina o que pode ser, para onde pode ir o caso. Então, acho que é uma mudança que ela é positiva, né, Giovanni? Sim, nessa mesma direção, a próxima fase ali, que é das competências cirúrgicas, é bem semelhante. Então, a gente tinha antigamente a prova de habilidades, que era uma coisa um pouco mais técnica, vamos dizer assim. Eu tenho uma banda de tensão de olecro. Você ia lá e fazia, explicava, vou passar o fio assim, assado, vou fazer minha cerclagem assim, assado. Mas agora é uma coisa um pouco mais ampla. Então, provavelmente, ele vai mostrar para você ali um caso clínico, por exemplo, de uma fratura de olecrano, e ele vai te perguntar opções terapêuticas, vai perguntar as indicações, qual é a via de acesso que você vai fazer, quais são as estruturas em risco dessa via de acesso e a técnica propriamente dita. Né? Então, a gente acha que vai ser essa coisa mais ampla mesmo, que também, como o Vitor colocou, às vezes vai te ajudar, porque às vezes você não lembra um detalhe ali muito bem da habilidade, às vezes está um pouquinho nervoso, mas você sabe ali da indicação, você sabe da via de acesso, você vai pontuando também. Né? Eu acredito que ele venha perguntar também de complicações dessa sua técnica. Né? Então, uma coisa muito mais do dia a dia, muito mais prática realmente do que uma coisa mecânica, né, de fazer ali uma habilidade, um checklist, né, somente. Eu sempre lembro aqui da minha prova, né, do TEOT, que eu fui fazer um Pavlik, aí eu, bocudo, fiquei falando, explicando o Pavlik e só fiz metade do Pavlik. E o cara falou, você falou muito bem, mas eu vou ter que te dar metade da questão, porque você só fez meio Pavlik. Então, agora, talvez, se eu fosse avaliado dessa maneira, eu ganharia o ponto completo, né? Porque ele coloca no edital, como vocês estão vendo aqui, conhecimento, execução técnica, beleza, a indicação, o planejamento, a anatomia, via de acesso e habilidade manual. Então, às vezes você é meio zarolho, você fura errado, você cai da tua mão, você está nervoso, você ganha pontos ali discorrendo sobre essas coisas que você já sabe, você estudou para estar lá. E aí a parte habilidade mesmo manual ali, se a tua placa ficar meio torta, se cair o perfurador no chão, isso vai te contar um pouco menos na prática da prova. Né? O legal, Vitor, que nosso curso de habilidades, né, que a gente tem aí, até se você não conhece, procure conhecer, ele traz muito disso, né? A gente, quando foi trazer as estações que caem, né, na antiga prova de habilidades e agora nessa prova de competências cirúrgicas, a gente sempre traz para vocês noções gerais ali daquela técnica cirúrgica. Então,
posicionamento do paciente. Eu acredito que eles vão perguntar até isso. Posicionamento a gente fala, né? Pois é, isso tá, você vai fazer em decúbito lateral, vai fazer em decúbito ventral, vai fazer como essa cirurgia? Via de acesso, quais são suas referências anatômicas? Então a gente fala isso no curso de habilidades, além da técnica propriamente dita, os detalhes do material, porque é importante, era já importante, porque caía na prova teórica, né, na prova online lá, mas agora vai ser mais importante ainda porque na prova de competências cirúrgicas vai também perguntar esses detalhes ali, porque você como cirurgião, você não é só um osso que você tem que fixar, você tem que realmente saber esses outros detalhes, né, todo esse raciocínio para poder fazer sua cirurgia. Então acho que é um grande avanço aí da SBOT, tá, do formato da prova. Fica nosso elogio aí para a SBOT, por essa formatação. Eu acho que pega muito mais o raciocínio mesmo do futuro especialista, do residente ali, e deixa de punir, às vezes, um detalhe ali pontual que o aluno, às vezes, esquece por nervosismo e vai pegar o todo, o conjunto, né, que o aluno precisa saber, que o residente precisa saber ali para sua prática. Então, realmente, acho que é um ganho. Isso que tu falou é importante, eu acho, Giovanni. Essa questão da avaliação, né? Às vezes, se o cara é um cara bom, já vi vários casos, assim, de caras que eram bons, de fato, mas o cara fica muito nervoso, aí o cara, na hora de perfurar não faz legal, tem uma falha ali técnica e acaba sendo penalizado por causa disso. Eu acho que dessa maneira realmente fica mais honesto, assim, mais justo, fica uma avaliação mais global do candidato ali, realmente, né? Então, acho que isso que tu pontuou realmente pode ser uma coisa bem positiva. Pode ser uma mudança, acho que tem potencial grande aí de ser uma mudança tanto da fase, da fase clínica ali, quanto dessa fase cirúrgica, de realmente trazer um ganho para vocês também, né? Melhorar essa questão da avaliação. Isso aí, Vitor. E como que vai ser a pontuação, então? Como que vai dividir ali as referências? Primeiro a referência, eu trouxe aqui pra gente lembrar, né? Porque isso também é uma coisa que sempre é batida aqui. Todo ano, tinha uns anos que não mudava a referência, estava meio já igual. Tinha uns 3, 4 anos. E aí, esse ano agora, a gente teve alteração da referência. Então, poxa, ponto importantíssimo para vocês. E aquela história, né? Nem tudo que está em negrito ali, ou melhor, nem tudo que é importante está em negrito no edital de vocês. Isso daqui é importantíssimo, tá? Então, tivemos aí 3 alterações relevantes na referência da prova de vocês. A primeira é a atualização do Rockwood, tanto o Rockwood adulto quanto o pediátrico, o Kids aí, ele foi atualizado para a 10ª edição. Então, se você ainda está aí naquela 8ª, que a gente sabe que rola por aí ainda, em português e tal, já tinha a 9ª, agora estamos na 10ª, tá? Fica ligado. Só tem inglês ainda, né? Só tem inglês a 10ª edição, provavelmente nem deve sair tradução, não sei se tem saído tradução para o português, se for sair vai demorar. Mas enfim, o Rockwood adulto e pediátrico 10ª edição. E talvez a grande novidade da referência de vocês seja o retorno do Cisinho. O Cisinho já estava há alguns anos aí sem fazer parte da literatura do TEOT, ele foi atualizado, alterou a edição, né? Agora a gente está na 6ª edição do Cisinho, e ele voltou como referência para vocês, tá? Você pode ficar meio doido lá olhando, a gente fez isso, abriu 2 editais aqui do TEOT do ano passado e o desse ano, e ficou olhando e viu que mudou de 9 para 11, e a gente falou, caramba, o que mudou? Não era só o Cisinho que tinha entrado? E aí eles colocam os dois volumes do Cisinho como referências separadas, né? E pessoal, fica atento aí ao Cisinho, tá? O Cisinho é uma referência brasileira, né, do Osvandré, né, o que lidera, um cara que é muito querido aí pelo pessoal da SBOT. Então a gente acredita que venham questões aí utilizando o Cisinho, né, até como uma forma de prestígio e reconhecimento ao trabalho do Osvandré. A literatura nacional também, né? Então fica atento, porque realmente deve vir coisa. A gente tem muita referência do Cisinho da 5ª edição, que já fez parte aí do TEOT. Ele era muito usado, né? Ele era muito utilizado, então a gente acredita que realmente ele veio para ficar e veio realmente para ser utilizado aí para questões. Ele veio mais robusto, maior e tal, então assim, provavelmente vai aumentar bastante a quantidade de questão utilizando ele como referência, o que é bom porque é mais fácil de ler, ele é um livro mais palatável do que especialmente do que o Campbell, que é meio chato às vezes de ler. O Campbell às vezes aprofunda demais, né? E o Cisinho... Não é nem só isso, eu acho o Campbell chato de ler porque a ideia dele é muito bizarra, assim, né? Às vezes tu tá lendo um assunto e tu tem que ir numa parte do livro para ler uma parte do assunto, outra parte... Ele segue uma sequência de aumento de complexidade, né? Exatamente, então ele já começa por prótese, né? Enfim, é um livro mais palatável de se ler na nossa língua nativa, mas também acho que vai ter
muita brecha para eventual recurso e coisas assim, porque tem muita divergência não identificada, talvez, ainda aí na literatura. Porque esses livros brasileiros é muito comum cada capítulo ser escrito por um grupo, né, de locais diferentes que vão se juntando. Então, às vezes, o que um grupo colocou, aí em outro capítulo, outro grupo coloca, isso às vezes não foi identificado, então a gente acha que pode, eventualmente, né, ter algum tipo de divergência, mas isso a gente vai ver na próxima prova, tá bom? Beleza. De referência, eu acho que isso era o mais importante, né? Não dá para passar batido, é uma mudança relevante. Com relação, então, à pontuação, né, Giovanni? Sim. Do TPOT especificamente. Para quem ainda não conhece, quem é R1 começou agora, qual que é a ideia do TPOT, né? A SBOT trouxe isso no congresso do ano passado, explicou sobre as vantagens. A ideia do teste de progresso é uma coisa bem legal, serve para inúmeros propósitos. Então, tem um propósito da SBOT avaliar o progresso, de fato, dos residentes, você avaliar o seu progresso de um ano para o outro, e a cereja do bolo é a pontuação. Tá? Então não sejam bobos, eu não estudei, eu fiquei só no PS, eu não sei. Galera, pela misericórdia de Deus, faz essa prova, você tem uma pontuação aí, tem uma chance alta de pegar uma pontuação bônus pro seu TOT, não come bola, não deixa de fazer. Tá? Muita gente fica com medo, porque é a mesma prova do R3, a mesma prova, passar vergonha, vou passar vergonha e tal. Pessoal, você está sendo avaliado em relação aos residentes do seu próprio ano. Tá? E não, a pontuação não é proporcional à sua quantidade de acertos, mas sim proporcional à sua posição em relação aos residentes do mesmo ano. Então, se você ficar no percentil, entre o percentil 40 e 60 dos residentes do mesmo ano, você ganha 3 pontos. E se ficar acima do percentil 60, ou seja, ficar acima de 60% do Brasil do seu ano, que é uma coisa bem factível. Que acreditem, não é difícil. Ano passado as notas foram baixas assim, então não era realmente muito difícil de você ficar ali. Você ganha 6 pontos, né? E aí, no ano seguinte, então se você é R1, você vai fazer isso, pode ganhar 6 pontos. No R2 você faz de novo, pode ganhar mais 6 pontos. No R3 ter 12 pontos ali extra. Quem é R2 agora vai pegar a pontuação do ano passado, aquilo que você já fez. Mesmo que você não tenha feito o TPOT ano passado, você pode fazer esse ano e ter até essa pontuação também que vai poder te ajudar. Bom, então não dá para deixar de fazer, não é tão caro assim. Faz um esforcinho, se programa para estar aí nessa época para fazer a prova, tá bom? Com relação à pontuação agora do TOT, aqui nada mudou, né? É o de sempre. Tem a questão só do peso, que mudou sensivelmente de cada etapa, mas o de sempre, né? Abaixo de 50% em qualquer conjunto, né? Ele usa esse termo aqui, em qualquer conjunto. O que seria conjunto? Seria, né? A prova teórica, né? A prova lá, aquela parte mais... a prova oral, a prova de parte de competências clínicas e a parte de competências cirúrgicas. Na verdade, ele junta as competências cirúrgicas e clínicas em um conjunto. Em um conjunto só. Tá? Então, você tem que tirar mais que 50% na prova teórica, mais de 50% na prova oral e mais de 50% nas competências clínicas e cirúrgicas juntas, tá? Aí soma esses três conjuntos de notas e na somatória desses 3 conjuntos você tem que tirar mais que 60%, tá? E soma o trabalho científico também também no final. Quando faz isso tudo, tá? Boa. E aí, para não ser eliminado, então não pode tirar menos que 50%, e o clássicozão aí, 60% para a sua aprovação, né? Somando tudo no final das contas, você pode até tirar 5 em alguma etapa, 50%, mas se você tira 7, 8, 9, 10 em outra etapa, compensa, você tira mais que 60%, aprovado, bem-vindo ao time, né? Então, aqui não teve nenhuma mudança com relação aos anos anteriores. Boa, Vitor. E aí? O que a gente tem aqui, Giovanni? Acho que todo mundo entendeu aí, né, pessoal, as mudanças que a gente teve, né? O momento do edital é um momento, às vezes, crítico para muitos alunos, porque é a hora que chega realmente a água no bumbum. A água já bateu na bunda, lá notaram, né? Tá chegando no pescoço. Já bateu na bunda, ela já tá aqui no pescoço. Então, muita gente começa a ficar um pouco desesperado. Pô, chegou setembro, eu tenho que fazer minha inscrição, e aí eu não me preparei direito. Será que ainda dá tempo de me preparar? O que eu tenho que fazer a partir de agora? Teve essas mudanças, como que eu vou me adaptar a essas mudanças? Pessoal, a gente já se antecipando a isso, todos os anos a gente tem um curso preparado para esse momento final, esse momento de reta final, de reta de chegada aí para o TOT e para o TPOT também, tá? Muitos alunos que ali estão se preparando no R1, no R2, têm a oportunidade de ter um curso que vai guiar aí nesse momento final de revisão para o TOT. É um curso do Intensive,
Tá? O próprio nome já diz, é um curso intensivo, é um curso mais focado realmente na prova, mais direcionado para aquilo que caiu nos últimos anos do TEOT e, consequentemente, do TEPOT também. Então, a gente pega aqueles temas mais frequentes e explora esses temas na prova. Então, nesse momento aqui, a gente não fica ali explicando, né, às vezes, aquilo que nunca caiu, né, o que caiu muito pouco. A gente pega realmente aquilo que é mais relevante, mais importante e explora isso em aulas mais direcionadas, né, mais focadas. Mais incompletas, né? Eu uso esse termo, né? São aulas incompletas. Por quê? Lá do Extensive, né, que vocês já conhecem, a gente tem aulas completas, desde lá da anatomia, fisiopatologia, exame físico e tal. Aqui não. Aqui, por exemplo, no LCA, que é um exemplo que eu dou, né, dificilmente cai coisas ali sobre anatomia, é uma coisa muito batida, mas cai sobre técnica cirúrgica, diferentes dos tipos de enxerto, técnica se é anatômica, se é isométrica. Então a gente vai muito mais lá para o tratamento, porque é aquilo que mais caiu e mostra para vocês ali como que tem caído e tem a tendência de continuar aparecendo. Né? Então são ali um pouco mais de 90 aulas, né, Vitor? Focadas ali, direcionadas, e também no Intensive você tem acesso ao famoso aplicativo TOR de questões, né, Vitor? Cereja do bolo dos nossos produtos, né? Então, qual que é a ideia? Né? A ideia do Intensive é isso que o Giovanni falou mesmo, é um curso muito mais objetivo. Aqui, agora, não é a hora de você pegar e sentar e vai ler toda a fisiopatologia, isso que o Giovanni falou. Agora, a ideia é aumentar a sua chance de acerto. Ponto. Então, a gente vai estudar o que cai. Tá? Se você for no básico, aqui no que de fato cai, no que se repete, você tem uma chance muito alta de ir bem, de acertar e de passar Sim. no seu TEOT. Então a ideia desse curso é realmente aumentar a sua chance de acerto na sua prova do TEOT, dando acesso a 2 cursos que vão ser fundamentais também aqui. São dois produtos à parte que você também leva quando você compra o Intensive, que são o aplicativo de questões, que ele é unanimemente elogiado. Conhecemos pessoas até que não são nossos alunos, mas que admitem que o nosso aplicativo é o melhor do mercado e ponto. Sim, tá? o TOR, eu brinco que é o que mais entende de TEOT, né? Então ali tem toda a inteligência artificial que a gente construiu para direcionar vocês, principalmente nesse momento de revisão, né? Então ele pega aquilo que mais cai com aquilo que você está mais errando e fica te apresentando, né, nesse formato de estudo de revisão, aquilo que você precisa estudar nessa reta final. Né? Então, ali tem filtros de questões por todos os temas, por todos os anos, por todos os tipos de prova. Tem os comentários em texto, tem os comentários em vídeo também que você pode fazer. Tem os simulados, a gente tem os simulados do Extensive que estão ali no aplicativo TOR, que você vai poder ter acesso, e os simulados do Intensive, que durante o cronograma que a gente sugere para vocês, são simulados ali semanais de revisão das aulas que vocês têm ali, né, semanalmente disponíveis. E só um detalhe, Vitor, todo o conteúdo do Intensive é disponibilizado para vocês desde o momento que vocês entram no curso. A gente tem um cronograma sugerido, a gente tem nossa sugestão, mas você pode montar do formato que você quiser, da maneira como você quiser revisar, né? Porque você vai ter acesso a todo o conteúdo desde o início. E para ajudar vocês na segunda fase, Vitor, habilidades. Habilidades, que agora mais do que nunca se mostrou importante e relevante. A gente já pensou, quando a gente fez esse curso, justamente nessa contextualização, porque você pode até chegar na sua prova lá e fazer seu PFN, beleza, fiz, ficou bonitinho, tecnicamente impecável, mas a gente sempre sugeriu, né? Comenta, fala sobre via de acesso, fala sobre anatomia, fala sobre posicionamento, agora saber sobre as indicações e tudo. Então é um produto que está bem acertado, ele está bem completo para esse novo formato de TEOT que está vindo aí também, né? Então já meio que prevendo isso aí, a gente acabou acertando também. É um curso que você está levando junto do Intensive e você tem a grande vantagem, né? Qual que é a ideia do Habilidade, né? Explicando um pouco melhor sobre ele. Você vai ter as técnicas principais que caem na prova, com os materiais que vão estar presentes na sua prova, e você tem a grande vantagem de ter acesso a isso imediatamente e integralmente na hora que você compra, e você vai ter também a possibilidade de assistir ininterruptamente, quantas vezes você quiser, as aulas. Você não tem limite, você pode assistir 2 vezes essa aula e tal, não. Você pode assistir quantas vezes você quiser, você pode revisar na véspera da sua etapa lá de habilidades também, tá? Então, é um grande pacote aqui completo para essa reta final aqui do TEOT, para você poder realmente maximizar a sua chance
de ser aprovado. Beleza, Vitor, mas então eu quero comprar esse negócio aí. Como que o pessoal pode fazer, né? A gente tem uma promoção especial aí desse momento de lançamento. Né? Bom, então o que a gente tem aqui, pessoal? Falando um pouco sobre questão de preços e oportunidades aqui, a gente tem um Intensive num preço promocional nesse momento de R$ 3.997. Cartão, Pix, boleto, a gente sempre fala sobre isso, tá? Então a gente costuma recomendar o cartão de crédito, porque o Pix, às vezes está de noite, você está vendo isso aqui, enfim, pode ter alguma questão, ou então o boleto demora para compensar, enfim, aquela história que a gente sempre fala. Cartão de crédito você pode parcelar em até 12 vezes, tá? Então tem essa possibilidade, acumular pontos. Plataforma da Hotmart, tudo que você já conhece. Outras possibilidades aqui, por você que pode estar numa etapa diferente, mas que a gente não recomenda tanto assim nesse momento, são o aplicativo Tor aqui, né? Você pode comprar só ele, já tem um outro curso e tal. Galera, não tem problema. Não dá para, pelo menos aqui, você deixar passar essa oportunidade de você ter o Tor também, de experimentar ele nessa reta final. Tem o Extensive também, e o nosso módulo de habilidades, se você quiser também comprar eles aí separadamente. Se você perceber, se você juntar ali o custo do aplicativo Tor separado e o custo de habilidades, dá muito mais do que o valor do Intensive. Exatamente. Que já tem o habilidades, já tem o aplicativo Tor e tem todas as aulas do Intensive também. Tá? Então, vale muito mais a pena nessa oferta que a gente está fazendo para vocês, se você tiver interesse realmente de adquirir o Intensive. Tá? O Extensive a gente coloca ali como uma possibilidade, é um curso mais completo, né? Na verdade ele é totalmente completo, são 135 aulas, né? O acesso dele é maior também, para você às vezes que está no R1, no R2, ou até no R3 e agora você acha que vai ter mais tempo para poder se preparar até o TOT, o Extensive também é uma boa pedida, porque ele vai ser mais completo, vai trazer mais raciocínio ali das aulas e você também consegue adquiri-lo também nessa oferta. Boa, e aí a gente tem sempre ali a nossa preparação completa, que é uma possibilidade, tá? Você pode ficar à vontade, você não vai estar jogando seu dinheiro fora, é um produto extremamente completo, mas talvez não seja o mais adequado para a etapa que você está aí nessa reta final, tá? Mas às vezes se você quer conhecer, se é um R2 aí que já quer garantir um acesso também do seu Extensive de maneira meio antecipada, é uma possibilidade também você comprar o pacote completo. A diferença é que você, além de levar o Intensive, o Tor e a habilidade, você vai estar levando o Extensive junto no pacote. E se você soma, você vê que existe um desconto aí considerável, né? E aquela pergunta que todos fazem de praxe, né, Giovanni, que é o ex-aluno, o cara que já fez aí com a gente, o que ele ganha, né? O que ele ganha? O aluno, ele ganha aqui, se ele comprar a preparação completa, né? Se ele compra lá o Extensive, na verdade, ou o Intensive, que ele leva a preparação completa. Esse é o formato que a gente faz para poder privilegiar os nossos ex-alunos. Então, se você adquirir o Extensive, você ganha o Intensive gratuitamente, né, dentro da preparação completa. Mas aqueles que quiserem só adquirir o Intensive mesmo, eu quero só o Intensive com o aplicativo e habilidades, para ex-aluno a gente está fazendo a oferta aí de 2.497, tá? Então, dando um desconto especial para vocês aí para poder ajudar, prestigiar aí você que já foi nosso aluno, às vezes no R1, no R2 e agora no R3 quer fazer essa revisão com a gente. Bom, beleza? Show. Giovanni, então, como que eles acessam isso daí? Tem o QR Code, calma. Pessoal, esse daqui é o QR Code para o acesso ao link de compra, tá? Quando você clicar nesse QR Code, você vai ser direcionado para a página de compra. Você vai acessar ali, como novo aluno ou ex-aluno. Se for ex-aluno, vai ter ali o seu CPF para você digitar e ter a promoção ali da preparação completa ou do Intensive um pouquinho mais barato. Se você é novo aluno, vai aparecer ali as opções, preparação completa, Extensive, Intensive, somente o aplicativo Tor, ou também a opção de somente o módulo de habilidades. Você vê o que se encaixa dentro da sua realidade nesse momento. A gente acredita que, para a maioria das pessoas que estão assistindo aqui esse podcast, o mais interessante vai ser o Intensive, mas você pode avaliar dependendo do seu momento, da sua disponibilidade, do seu interesse, a melhor forma. Só um detalhe, pessoal, quando você for adquirir, ele vai pedir vários dados seus. Nome, CPF, endereço, isso é para gerar nota fiscal, tá? Então, como qualquer compra que você faz de empresa séria, a gente vai ter a nota fiscal desse produto como, né, um processo normal de compra e vai precisar dos seus dados ali, né, dentro da plataforma Hotmart, tá? Então, dentro de um ambiente totalmente seguro ali para vocês disponibilizar esses dados.
Certo, Vitor? Show, isso aí. Eu acho que o que tinha de mais relevante a gente realmente trouxe aqui, prolixos como sempre, né? Prolixos como sempre. Mas só pôr no 1.5 ou no 2.0. Bota no 2 vezes aí, que você já vai estar acostumado. Mas eu acho que a gente trouxe os pontos principais, né, Giovanni, aqui das mudanças do Teote. De novo, assim, na verdade, uma coisa que eu notei assim, esse ano, que talvez foi o ano que mais teve mudança, pode ser potencialmente o ano que mais teve mudança aí depois da alteração para a prova online, né? Então, sim, já tinha uns anos aí que estava tudo meio na mesma, e aí esse ano veio essa novidade, essa mudança potencial aí das etapas práticas da sua prova, e vamos ver como é que vai ser aí. A gente acredita que são mudanças aí que vão beneficiar vocês, vão ser diferentes, esse ano vai ser diferente do ano anterior, mas não é porque é diferente que é ruim, né? Então a gente acha que são mudanças aí que podem realmente beneficiar vocês. A questão do trabalho ser facultativo, particularmente eu acho bom, tá? Eu acho bom, porque tem muita gente que realmente não gosta dessa área de trabalho. Tem aqueles alunos ali que, que já são independentes, já estão um tempo aí na estrada e querem prestar a prova de título, estão indo atrás da sociedade, estão querendo fazer parte da sociedade, estão querendo evoluir, progredir, e aí tinha esse empecilho do trabalho, ele sendo facultativo, eu acho um ponto realmente positivo, né? Então, com certeza. Acho que é isso, pessoal, né, acho que a gente está à disposição de vocês, tá? Mais importante agora é vocês garantirem a inscrição, então façam direitinho a documentação, pagamento, né? Não se enrole com relação a isso. Estando inscritos, com certeza vai vir muita coisa para vocês aí até a prova, né? A gente costuma fazer aí lives, né, de revisão próximo da prova, né? Fiquem atentos aí ao nosso Instagram, nossas redes sociais, porque a gente busca aí, quanto mais vai chegando perto da prova, tranquilizar vocês, trazer informações que são importantes para trazer tranquilidade para vocês. Aproveitem nossos materiais no Instagram, nossos cursos, nossos aplicativos, porque realmente tudo que você precisa aí para a sua aprovação está ali dentro desses materiais, né? A gente tem uma taxa de aprovação aí absurda, né? Um material que a gente prepara aí com muito afinco para vocês, para realmente dar toda a base ali, toda a sustância, né? Todo o arroz com feijão que vocês precisam realmente para ter essa aprovação. Então, um grande abraço para vocês. Vitor, despede aí do pessoal. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente aqui de novo nesse bate-papo. Se tiverem dúvida, mandem para a gente. Estamos sempre à disposição. Grande abraço. Tchau, tchau.